como de costume, nós não podemos fazer uma transmissão e não deixar uma palavrinha para nossas vidas, porque eu sou carente, dependente do Senhor na minha vida. Creio eu também que você do outro lado também, aleluias, é carente e dependente de Deus com você aí agora. Então, meus amados, eu quero deixar a palavra de Deus nessa noite. Convido você a abrir sua Bíblia, aleluias, no livro de João, no Evangelho de João, no capítulo 6, versículo 22. Em diante, a palavra nos fala assim nesta noite. No dia seguinte, a multidão que estava do outro lado do mar, vendo que não havia ali mais do que um barquinho, e que Jesus não entrara com os seus discípulos naquele barquinho, mas que os seus discípulos tinham ido sós. Contudo, outro barquinho tinha chegado a Tiberíades, perto do lugar onde comeram o pão. Havendo o Senhor dado graça, vendo, pois, a multidão, que Jesus não estava ali, nem os seus discípulos estavam, eles também nos barcos, e foram a Cafarnaum em busca de Jesus. E chegando no outro lado do mar, disseram-lhe: Rabi, quando chegaste aqui? Jesus respondeu e disse-lhe: na verdade vos digo, que me buscais, não pelos sinais que viste, mas porque comete do pão e vós saciartes. Trabalhai não pela comida que perece, mas pela comida que permanece para a vida eterna, a qual o Filho do Homem vos dará, porque este o Pai, Deus o selou. Amados e queridos, a palavra nos fala que Jesus, aleluias, estava com os seus discípulos. E aí nós vemos que os discípulos saíram no barco e Jesus não foram com eles. E a palavra nos fala nesta noite que chegando o discípulo do outro lado do mar, olhando e não avistaram o mestre, não avistaram Jesus. E eles voltando ao encontro a Jerusalém, a cidade de Cafarnaum, encontrou ali Jesus e disse: Rabi, aleluias, quando chegaste aqui? Jesus respondeu e disse: na verdade vos digo, que me buscais não pelos sinais que vistes, mas porque comete do pão e vós saciartes. Amados, a palavra de Deus nessa noite nos fala que nós, aleluia, não devemos buscar o Mestre, não pelos seus milagres, não pelos seus feitos, mas sim pela nossa salvação. Porque nós vemos nos dias que nós estamos vivendo na face dessa terra, muitos estão buscando, aleluias, outras coisas do Mestre, buscando bens materiais, buscando, aleluias, muitos tesouros, buscando muitas vitórias nessa terra, esquecendo de buscar aquela vitória que Jesus o preparou para mim e para você. A maior vitória, a qual ele foi na cruz do Calvário, derramando o seu sangue para nos dar o direito de morar com ele na glória. Porque ele disse, aleluia, não me buscastes pelos sinais que viste, mas, aleluias, porque comeste do pão da vida. E qual Jesus se referia o pão da vida? Jesus se referia a ele.
aquele que dá a vida, o pão que sacia a fome da alma, o pão que sacia, aleluias, o desejo da alma. Este pão a qual é o nosso mestre, a qual o nosso Jesus é aquele que come deste pão, aquele que sacia deste pão, ele não terá fome, porque este pão é o suficiente para saciar o desejo da sua alma. E Jesus nessa noite, ele fala conosco também. Jesus nessa noite, ele abre bem a nossa visão, para que nós possamos entender uma coisa. E nós não podemos somente olhar para os tesouros, para os bens deste mundo, porque sabemos que nessa terra tudo passa, tudo é passageiro. Mas sim, buscar primeiro o reino da glória. Nós vemos, meus amados, que os discípulos de Jesus, ele já entendia, ele já sabia, ele já era convertido, porque ele já conhecia Jesus. Ele sabia que Jesus era o suficiente para eles. Por isso que Jesus disse para eles, aleluia, na verdade vos digo, que não me buscais, não pelos sinais que vistes, mas porque comete do pão, e vós saciastes. E nessa noite Jesus fala para mim, nessa noite Jesus fala para mim e para você, aleluias, não me busqueis, aleluias, pelos sinais que viram em mim. Não me busqueis, aleluia, pelo que eu fiz. Não me busqueis, aleluia, pelos milagres que eu operei. Não, me busquei, aleluia, para ter a sua vida eterna. Me busquei para que vocês, aleluias, consigam herdar uma dessas moradias que a qual eu fui preparar junto a meu Pai. Ele nos alerta nesta noite, porque muitos nós estamos vendo nos dias que nós estamos vivendo nessa terra. Estão indo nos templos, quando fala, ali vai haver um pregador que vai pregar, aleluias, financeiramente. Ali vai ter um pastor, um pregador, que vai pregar, aleluia, sobre o financeiro, de bênção financeira, de bênçãos materiais. Ali o templo se enche, porque as pessoas nos dias que nós estamos vivendo estão olhando mais pelos bens da terra, estão olhando mais pelos tesouros deste mundo. Nós não estamos vivendo mais como antigamente, quando a igreja, aleluias, quando o povo de Deus olhava para Jesus, quando o povo de Deus, aleluias, entregava de corpo e alma ao Mestre. Nós estamos vivendo no mundo corrompido, no mundo, aleluias, de qual o desejo da carne está falando mais alto, e as pessoas se estão afastando. Não é à toa que Jesus disse, por se multiplicar a iniquidade, o amor de muito iria se esfriar. E nós estamos vendo o amor de muitos está se esfriando. As pessoas estão sem esperança. As pessoas dessa terra estão vivendo, aleluias, sem esperança. Eles não acreditam mais na volta do Mestre. Eles não acreditam mais que Jesus é o pão da vida. Eles não acreditam mais que Jesus é, aleluia, o suficiente para resolver a nossa fome espiritual. Não, eles estão buscando em outros deuses, estão buscando, aleluias, em outros mestres, em outro Jesus, aleluias, aleluias, a questão para que resolva esses problemas. Meus amados e queridos, o nosso mestre é o suficiente, o nosso mestre, aleluia, ele é o bastante para resolver, aleluia, a nossa vida espiritual. Não estou aqui falando de vida material, não estou aqui falando, aleluia, da sua vida na terra, não, estou te falando de uma vida após a morte, porque Jesus disse, no mundo terás aflição.
mas vocês vencerão, porque eu venci. Jesus não mandou nós ter uma vida fácil. Jesus não erra. Ele disse, no mundo tereis aflição. Eu vi um vídeo hoje do nosso irmão Gui Souza, ele falando sobre um ateu, que estava ali falando, porque Deus não para as quedas dos aviões. Porque Deus ali permite que os aviões caem. Ele não é um Deus todo-poderoso, porque Ele não coloca a mão e para as quedas dos aviões. Porque Ele não, aleluia, coloca a sua mão, Ele não é um Deus todo-poderoso. E nós vemos o nosso irmão Gui Souza respondendo aquele ateu e dizendo, aleluias, para que Deus vai parar? Porque se o próprio Jesus, Ele nos alertou e nos disse, no mundo vos tereis aflições, no mundo vos tereis, aleluia, porque nós vemos, meus amados, quando Jesus falou das tribulações, quando Jesus falou das aflições, Ele referiu a qualquer tipo de tribulação, de aflição. Ele falou da morte, Ele falou ali das dores que nós sofremos, Ele falou das questões de casal, de relacionamento, Ele falou de porta fechada de emprego, Ele falou de todas essas aflições que nós teremos que enfrentar sobre essa terra. Porque no mundo nós tereis aflições, no mundo nós temos aflições, mas nós vencerá. Ele disse, tu vencerás, porque eu venci. Né? E nós vemos, meus amados, que Jesus, aleluias, Ele também sofreu a sua aflição na carne. Jesus, aleluias, quando veio para ser julgado e crucificado, ainda antes de Ele ser preso, a palavra nos fala que Ele sofreu muitas aflições, muitas dores. Diz a palavra que Ele estava no jardim de Getsêmani, e a palavra nos fala que Jesus estava orando naquele jardim. E a palavra nos fala que ali Ele orava, e do seu corpo saía gota de sangue em vez de suor, porque Ele estava, aleluia, sofrendo, porque Ele sabia que iria enfrentar, aleluia, a morte. E todo homem, toda mulher, aleluia, quando vê, aleluia, a morte bater na sua porta, ele teme. Pode ser o homem mais, aleluia, valente dessa terra, pode ser o homem que tem mais poder nessa terra, mas quando a morte chega e bate na sua porta, ele teme. O próprio Jesus temeu, porque ele sabia que iria enfrentar uma dor angustiante, ele iria, aleluia, enfrentar a dor dos cravos, ele iria enfrentar, aleluia, a dor das lanças transpassando o teu corpo, ele iria enfrentar, aleluia, a coroa de espinho. Então Jesus já sabia que iria enfrentar tudo isso, é por isso que a palavra nos fala que ele suou gota de sangue, aleluias, a sua aflição era muito grande, aleluias, e todo homem nessa terra, quando a morte bate na sua porta, ele teme. Quando o homem recebe, aleluia, muitas das vezes, uma arma apontada na sua cabeça, aleluia, com certeza, a sua apreensão, ela se altera, porque ele se sente angustiado. O homem, muitas das vezes, aleluia, quando derrame, quando bate no teu corpo, aleluia, a tua apreensão, a sua dor, a sua aflição se multiplica, porque ele sente, aleluia, a presença da morte rodando a sua vida. E a palavra nos fala, meus amados, que todos nós teremos que ter aflições nessa terra. O próprio Jesus disse que todos nós teremos que ter aflições nessa terra. O próprio Jesus disse que nós somos seguidores de Cristo. Não é porque nós acreditamos no Senhor, não é porque nós depositamos a nossa fé, a nossa confiança, a nossa esperança no Altíssimo, que nós estamos livres das perseguições, que nós estamos livres das tempestades, que nós estamos livres das angústias. Não, é aí que nós vamos enfrentar, porque Deus prova quem Ele ama, Deus prova os teus filhos da terra. Louvado seja o nome do Senhor.
Meus amados, muitas das vezes nós tenhamos tantas aflições, tantas perseguições, muitas das vezes no nosso trabalho, muitas das vezes, aleluias, com pessoas nessa terra, nós enfrentamos angústia, nós enfrentamos dor, nós enfrentamos, aleluias, questão psicológica, porque neste mundo que nós vivemos, nós sofremos, aleluia, psicologicamente, nós sofremos, aleluia, fisicamente, porque, aleluias, o nosso corpo, meus amados, a nossa carne, ela é pecadora, louvado seja o nome do Senhor. Então é por isso que nós sofremos angústias, é por isso que nós sofremos aflições, louvado seja Deus. Glória a Jesus, toda honra e toda glória a Ele. Não vamos desistir, não vamos desanimar, porque sabemos que as lutas que nós enfrentamos são lutas grandes e terríveis, mas Jesus disse aqui nesta noite, aleluias, glória a Jesus. Na verdade, vos digo que não me buscais, não pelos sinais que vistes, mas porque comeste do pão e vos saciaste. Ele disse ainda, trabalhai não pela comida que perece, mas pela comida que permanece para a vida eterna, a qual o Filho do Homem vos dará, porque este é o Pai, aleluia, Deus, o Senhor, aleluia, glória a Jesus, que maravilhas, meus amados, maravilhas, glória a Jesus. E Jesus nos fala nesta noite, meus queridos, Jesus nos fala nesta noite, não trabalheis, aleluias, não trabalhai, não pela comida que perece, mas pela comida que permanece. Louvado seja Deus, louvado seja o nome do Senhor. Né? Então a palavra de Deus nos alerta nesta noite. A palavra de Deus nos alerta nesta noite. Não trabalhai, não pela comida que perece, mas pela comida que permanece, para a vida eterna, a qual o Filho do Homem vos dará, porque a este o Pai, Deus o selou. Louvado seja o nome do Senhor. Disseram-lhe, pois, que paremos para executarmos as obras de Deus. Jesus respondeu e disse-lhe, a obra de Deus é esta, que creiais naquele, aleluias, que creiais naquele que Ele enviou. Jesus disse, a obra de Deus é esta, creia em mim, porque assim, se você crê em mim, você crê em Deus. Se você conhece o Filho, você conhece o Pai. Se você conhece as minhas obras, você conhece a obra de meu Pai. Aleluias. E Jesus, aleluia, deixando essa mensagem para o discípulo, e essa mensagem serve para nós nessa noite também. Essa mensagem serve como alerta para nós. Se nós conhecemos a Jesus, nós conhecemos o nosso Deus. É por isso que ele disse, aleluias, eu sou o caminho, a verdade, a vida, aleluias. Ninguém ali pode vir ao Pai se não passar por mim. Nós temos que vir primeiro a Jesus para nós chegarmos até o Pai, porque nós vemos, meus amados, que no tempo da graça não existe, no tempo da lei não existia a graça. Antes de Jesus vir, antes de Jesus vir e morrer na cruz, existia a lei. E quando Jesus veio e morreu na cruz, a lei se cessou, a lei acabou, sobrando da lei somente os mandamentos. E nós vivemos na graça de Jesus. É por isso que ele fala, aleluia, se credes em mim, credes também no meu Pai. Se vedes a mim, vedes também a meu Pai. Aleluias. É por isso que ele deixou essa mensagem. E nós vivemos na graça de Cristo, meus amados. Nós vivemos na graça de Jesus. Glória a Deus. Louvado seja o nome do Senhor. Disseram-lhe, pois, que sinal, pois, fazes tu, para que vejamos e criemos em ti,
que operas tu. Nossos pais comeram maná no deserto, como está escrito, deu-lhe a comer o pão do céu. Disse-lhe, pois, Jesus, na verdade vos digo, que Moisés não vos deu o pão do céu, mas meu Pai vos dá o verdadeiro pão do céu. Que maravilhas, o que o próprio Jesus disse para o seu discípulo. Moisés, aleluia, não deu, aleluias, a comida, o pão do céu para o povo hebreu que estava no deserto. Não, quem deu o pão do céu, o verdadeiro pão do céu, sou eu. Aleluias, o meu Pai deu para vocês o verdadeiro pão do céu, o pão, aleluia, que sacia a sua alma. Louvado seja Deus. Que maravilhas, meus amados, que maravilha, minhas amadas. Jesus dizendo, na verdade vos digo que Moisés não vos deu o pão do céu, mas meu Pai vos dá o verdadeiro pão do céu. Aleluias. Ele disse para seus discípulos, meu Pai dá o verdadeiro pão do céu para vocês, que sou eu. Aleluia. Por isso vocês estão saciados, por isso que vocês sentem a minha falta, por isso que vocês sentem, aleluia, a vontade de estar junto de mim, porque vocês comeram deste pão e saciou o seu desejo. Louvado seja o nome do Senhor. Glória a Jesus. Glória a Jesus, glória a Deus, louvado seja o nome do Senhor. Porque o pão de Deus é aquele que desce do céu e dá vida ao mundo. Porque o pão de Deus é aquele que desce do céu e dá vida ao mundo. Aleluias, que maravilhas, porque o pão de Deus é o próprio Jesus, aquele que desce ao mundo, aleluia, aquele que desce à terra, aquele que desceu, aquele que nasceu de uma mulher, aquele que deu, aleluias, glória a Jesus, a sua vida por mim, e deu a sua vida por você, ressuscitando o terceiro dia. Esse verdadeiramente é o pão da vida. Este verdadeiramente é o pão enviado por Deus para saciar a nossa fome de espírito, para saciar a nossa fome de alma. Louvado seja o nome do Senhor. Disseram-lhe, pois, Senhor, dá-nós sempre deste pão. Seu discípulo respondeu para ele, disseram-lhe, pois, Senhor, dá-nós sempre deste pão. E Jesus lhe disse, eu sou o pão da vida, aquele que vem a mim não terá fome, e quem crê em mim nunca terá sede. Aleluia, não fome, aleluia, de comer, não fome de comer, aleluia, comida, não, mas fome de espírito, não sede de beber água, não, mas sede, aleluia, de saciar da fonte da vida, que é o Mestre, que é Jesus, aleluia, a fonte da vida que nos dá desta água. Louvado seja o nome do Senhor. Mas já vos disse que também vos me viste, e contudo não credes. Tudo o que o Pai me dá virá a mim, e o que vem a mim de maneira nenhuma o lançarei fora, porque eu desci do céu, não para fazer a minha vontade, mas a vontade daquele que me enviou. Aleluia, a vontade de meu Pai, aleluias, que me enviou é esta, que nenhum de todos aquele que me deu se perca. É esta, que nenhum de todos aqueles que me deu se perca, mas que ressuscite no último dia, porque a vontade daquele que me enviou é esta, que todo aquele que vê o Filho e crê nele
tem a vida eterna, e eu ressuscitarei no último dia. Aleluias! Glória a Jesus, louvado seja o nome do Senhor. Meus amados, essa mensagem é muito grande. Eu vou parar por aqui nesta noite. Deixo até aqui para você. Voltaremos uma outra oportunidade para nós estarmos meditando mais nesta mensagem. Linda, maravilhosa essa mensagem de Cristo, nos exortando, nos fazendo enxergar, nos fazendo entender nesta noite que Ele é o pão da vida. Não o pão para saciar a fome da carne, não o pão, aleluia, para saciar o desejo da carne, não, mas o pão que sacia a nossa alma. E quando a nossa alma está saciada, quando a nossa alma está, aleluia, saciada deste pão, a nossa carne também, ela se encontra no seu lugar. Aleluias! Nós vemos que quando a nossa alma se encontra com fome deste pão da vida que é Cristo, aleluia, nossa carne também se cai e contamina no pecado. Louvado seja o nome do Senhor. Então vamos, meus amados, nessa noite, olhar nesta mensagem, vamos olhar nessa palavra e entendermos uma coisa: se nossa alma está saciada deste pão, se nossa alma está saciada dessa fonte de água, aleluia, não terá sede, ela não terá fome, porque Jesus é o pão da vida, Jesus é a fonte da água da vida, aquela que não seca, essa fonte, aleluia, que essa seja a sede do homem, que essa seja a sede da mulher nessa noite. Então venha, sacia a sua sede nessa fonte da vida, venha, sacia a sua fome neste pão da vida, que é Jesus, que é o Mestre, que deu sua vida na cruz do Calvário, por mim, por você. Aleluia, Ele disse ainda: vinde a mim todos os cansados, todos os oprimidos, que eu vos aliviarei. Se você crê, se você der o seu primeiro passo, Jesus dá dois por você nessa noite, porque Ele te ama. Ele morreu de braços abertos na cruz para abraçar o mundo inteiro, mas o mundo muitas das vezes não quer abraçar o Mestre. Louvado seja o nome do Senhor. Vamos olhar para nossas fraquezas, vamos olhar para dentro de nós nessa noite e entender uma coisa: que nós somos fracos, que nós somos falhos, que necessitamos e somos carentes do Senhor em nossas vidas. Louvado seja Deus. Eu deixo essa mensagem para você nessa noite, que nós possamos refletir. Eu sou carente, sou dependente desse pão da vida também. Sou carente, dependente dessa fonte de água que sacia a minha sede. Louvado seja o nome do Senhor. Gente, vamos estar parando por aqui nesta noite, mas eu deixo essa mensagem que nós possamos refletir e que você tenha uma noite abençoada, que você tenha uma noite tranquila, de paz e bênçãos na sua vida e na sua família, que possamos receber a presença de Deus nessa noite, no nosso sono, que nós possamos ter uma semana produtiva e abençoada, que nós possamos, aleluia, receber as críticas, receber, aleluias, as ingratidões, e termos força espiritual para rebatê-lo, porque nós sabemos, meus amados, que Satanás, o inimigo, que luta 24 horas para tirar o nosso foco, para abater a nossa fé. Nós vemos que ele muitas vezes quer nos humilhar, quer nos abater, mas ele não nos humilha. Satanás não nos humilha. Satanás, ele não pode abater a nossa fé, porque ele não tem poder para isso. Porque quem domina a minha vida, quem domina a sua vida é aquele lá de cima. Até o Satanás, ele obedece à ordem do Senhor. Já vemos, meus amados, que tem pessoas nessa terra, eles aproveitam que muitas das vezes nós somos evangélicos, nós somos cristãos e quer aproveitar para nos abater, para querer tirar o nosso foco, a nossa fé, né? Que muitas das vezes quando vem a pessoa lá do mundo, que é da própria laia deles, eles não enfrentam,
porque eles temem, mas eles veem quando a pessoa é um cristão, um servo de Deus, eles querem abatê-lo, eles querem criticá-lo, eles querem, aleluias, aproveitar. Mas nós sabemos, diz a palavra, ai daqueles que tocar no ungido e o pequenininho. Ai daqueles que tocar no ungido, destes meus ungidos, destes meus pequenininhos nessa terra. É melhor que marre uma pedra de moinho no seu pescoço e lance nas profundezas do oceano. A palavra nos fala, a palavra nos alerta. Não vamos, aleluia, retruncar quando as críticas, quando os aleluias, as ingratidões vier para nos querer afligir, não vamos rebater, não, vamos entregar, porque Ele é capaz de resolver as nossas questões, Ele está dominando a nossa vida. Entrega para Ele nesta noite. Quando você recebeu a crítica, quando você recebeu alguma coisa que te machucou, alguma coisa que te feriu, entrega para Ele. Ele não dorme. Ele não dorme, ele está de olhos abertos, e tudo que passa nessa terra, ele está anotando, tudo que acontece nessa terra, ele está anotando, porque ele está lá de olho, ele está de olho. Louvado seja o nome do Senhor. Não deixe que o inimigo tire o seu foco. Não deixe que Satanás tire a sua fé. Não deixe a sua esperança em Cristo morrer. Não deixe, porque diz a palavra do Senhor, que por se multiplicar a iniquidade, o amor de muitos iria se esfriar. Nós vemos, meus amados, muitas pessoas se esfriando da fé, muitas pessoas tentando agradar o mundo, tentando agradar as pessoas e desagradando a Deus. Não faça isso, não agrade seu patrão, não agrada seu encarregado, não agrada seu gerente, não agrada seu parceiro de trabalho, não, agrade somente ao Senhor, porque Ele sim, é Ele que é capaz, aleluia, de te dar a vida. O homem nessa terra não pode te dar a vida. O homem nessa terra não pode te dar, aleluia, aquilo que o Mestre te deu, a salvação da sua alma. Não, de maneira alguma. Quem te dará, aleluia, a vida é o Deus Altíssimo. Quem te dará a vida, aleluia, é Ele, porque diz a palavra, Ele dá uma vida e uma vida com bonância. Louvado seja o nome do Senhor. Diz a palavra de Deus que se Satanás ele veio roubar, matar e destruir. E nós vemos que muitas pessoas nessa terra são servos de Satanás, pessoas usadas pelo demônio, que tenta tirar o nosso foco, que tenta tirar a nossa fé, que tenta nos abalar, mas eles não conseguem, porque somos enraizados em Cristo, somos enraizados no Mestre. Quando nós vemos que a perseguição está muito grande, quando nós vemos que a perseguição está muito grande, nós dobramos o nosso joelho e falamos com Ele, nós pedimos a Ele direção. Ele tira nós daquele lugar que nós estamos sendo oprimidos, Ele tira nós daquele lugar que nós estamos sendo maltratados, e nos abre esse caminho, Ele nos abre portas, Ele abre para nós, aleluias, caminhos sem curvas, caminhos retos para nós passarmos. Então, meus amados, não deixe, aleluia, que Satanás nessa terra tire a sua esperança, tire o seu foco com Cristo, porque muitas das vezes nós vivemos no meio de pessoas que quer retruncar, que quer tirar a nossa fé, a nossa esperança em Cristo, mas eles não conseguem, porque somos enraizados no nosso Senhor e Salvador Jesus. E aquele que tem raiz com Cristo, ele não pode ser abalado. Louvado seja o nome do Senhor. Porque quando nós somos criticados, quando nós somos maltratados, nós dobramos nosso joelho e falando com Ele. Ele abre portas. Ele tira de onde nós estamos. Ele troca nós de lugar, se for preciso. Ele faz nós, aleluia, vencedor. Porque Ele é o Deus das causas impossíveis. Ele é o Deus, aleluia, que faz diferença. Louvado seja o nome do Senhor. Quando você ali se sentir angustiado, maltratado, dobre seu joelho e fale com Ele. Muitas das vezes não precisa nem você dobrar o seu joelho. Fale com Ele em pensamento, porque Ele está pronto para te ouvir. Porque na verdade a palavra nos fala
que antes de nós começar a pedir a Ele, Ele já sabe das nossas necessidades. Louvado seja o nome do Senhor. Luciano Pires, meu amigo, boa noite para você. Que Deus abençoe sua vida nesta noite. Gente, estamos encerrando já. Já estamos com mais de 2 horas aqui. Eu agradeço a sua participação. Que Deus abençoe vocês todos. Deixo para você nessa noite a paz de Cristo. Voltemos em outra oportunidade. Assim, se Deus nos permitir. Boa noite, meu amigo querido, amado Luciano Pires. Que Deus abençoe sua vida e sua família. Obrigado por vocês terem entrado aí. José Teixeira, boa noite para vocês. Deus abençoe a vida de cada um de vocês. A paz do Senhor e Salvador Jesus.